uma grande instituição como a nossa se faz com muito trabalho individual e em colaboração, e também com muita dedicação e inspiração. E você, professor Fernando Mauro Lanças, é uma grande inspiração para todos nós. Eu, na qualidade de presidente da Comissão de Cultura e Extensão Universitária, em nome de toda a comunidade IQISC, o parabenizo pelos seus 70 anos de vida altamente produtiva. Casado com Maria Inês, pai de 2 filhos, avô de 2 netinhos, há 43 anos no Instituto de Química de São Carlos, com 71 mestres formados e outro em andamento, com 56 doutores formados e outros 6 em andamento, com 340 artigos publicados e mais 16 livros, etc, etc, etc. A sua lista é muito grande. Receba, professor, essa singela homenagem de toda a comunidade e agora alguns relatos de seus ex-alunos. Mas antes, eu vou ler as palavras de uma pessoa muito especial. Vou repassar as palavras da Maria Inês, esposa há 42 anos. Curiosidade, criação e determinação acompanham Fernando desde quando o conheci. Homem íntegro, honesto e que sente profundamente injustiças contra si e contra outrem. Acredito que essas sejam características muito marcantes de seu caráter. Pai, marido amoroso e gentil, sutil na percepção de preocupações quando a mesma acomete um de nós. Sempre trabalhou muito, em casa para a USP, entrando madrugadas adentro, seja na preparação de aulas, atenção que envolvam o desenvolvimento de alunos, avaliação de artigos de revistas das quais faz parte do corpo editorial, participação em congressos, simpósios, etc. E assim se sente com o dever cumprido. Porém, sempre encontrou tempo para seu hobby predileto, música e violão. Quando está assoberbado com o trabalho, para relaxar, separa uns minutos para fumar cachimbo. Essa parada muitas vezes traz à luz soluções simples. Após o refresh, retorna com mais determinação ainda para finalizar o que interrompeu. Quando nossos filhos eram pequenos, sempre esteve preocupado com a educação e bem-estar dos meninos, e comigo sempre foi um gentleman. Juntos estamos aprendendo a conhecer e gostar de vinhos, pois durante almoços em família nos servimos de uma taça. Vem se especializando em preparar drinks, seguindo receitas rigorosamente e ficam perfeitos. Fica a dica. Não dispensa um bom livro nas férias e antes de deitar-se, e apesar de todo o descrito acima, vem se dedicando a aprender produção musical. Depois que nossos filhos alçaram voo, na maioria do tempo em que não está desenvolvendo atividades acadêmicas, ficamos juntos. E nesses momentos, pequenas gentilezas mútuas são frequentes. Tenho orgulho do reconhecimento e contribuição dedicados à ciência e que motivou esta homenagem. Quando o professor Lanças me aceitou no seu grupo, eu era apenas uma menina de 23 anos. Me lembro com carinho dos anos que passei no Croma, e principalmente do cheirinho inconfundível do seu cachimbo pelo ar. Lembro que uma vez eu cheguei desesperada na sala dele porque tinha visto um grupo que estava trabalhando com a mesma coisa que eu estava fazendo no mestrado. E ele, com aquela calma habitual e com aquela elegância habitual, simplesmente me olhou e disse: "Que bom, Lourdinha, temos alguém com quem conversar." O professor Lanças influenciou diretamente na maneira como dou as minhas aulas da graduação e da pós, na maneira como oriento meus alunos e principalmente pela paixão que eu tenho pela cromatografia e pelas técnicas de separação que eu sigo até hoje. Professor Lanças, um feliz aniversário, parabéns de coração e meu muito obrigada. Feliz aniversário, professor. Eu desejo muita paz, saúde, alegria e tudo de bom sempre. E muita paciência para poder continuar nos orientando, tirando nossas dúvidas, tanto na pesquisa quanto nas disciplinas. Parabéns por mais um ano de vida e felicidade sempre. Olá, professor Lança, parabéns nessa data tão especial. Muita paz, saúde e sucesso.
Agradeço muito, professor, por me acolher no Croma para cursar o meu doutorado. Por confiar em mim, uma vez que eu não era da área de Química e sim com formação em Ciências Biológicas. E também, na época, eu estava grávida. Sem sombra de dúvida, fazer parte do Croma foi uma das fases mais gratificantes de minha vida. Muito obrigada, professor, por contribuir com o meu futuro profissional e, mais uma vez, parabéns. Oi, professor. Passando nesse vídeo curtinho aqui para lhe parabenizar pelos 70 anos, né? Te desejar tudo de bom, muitas felicidades, muitos anos de vida pela frente ainda, muita saúde, né? Nesses tempos obscuros que a gente está vivendo aí de Covid, em que o futuro é bem incerto. Então eu lhe desejo muita saúde principalmente, né? E que o senhor continue aí na profissão que o senhor tanto gosta, né? De professor, de pesquisador, e continue inspirando novas gerações, né? De alunos, né? Que foi o que aconteceu comigo, né? O senhor me inspirou a entrar na área da Química Analítica e da Cromatografia. Eu conheci na graduação do IQISC, né? O senhor ministrava aula de análise instrumental e nas aulas do senhor de laboratório, eu, pela sua visão, né, da Química Analítica, pelo seu conhecimento, pelo que o senhor passava, me inspirou a entrar nessa área. Gostaria de falar também de uma grande virtude que eu vejo no senhor, que é uma pessoa muito aberta ao diálogo, a ouvir os outros, né? Dentro do grupo, né? Nunca o senhor quis que essa palavra fosse em primeiro lugar, não, né? No nosso grupo o senhor estava sempre aberto a ouvir os outros componentes, os alunos, os técnicos, os demais docentes, para fechar alguma decisão que seja boa para o laboratório. O senhor sabe ouvir muito bem. Eu acho que isso é uma característica muito importante, é uma qualidade muito desejável que nem todos têm, né? Então eu gostaria de deixar isso registrado e, enfim, não me alongando muito, né? Novamente, feliz aniversário, muitos anos de vida, que o senhor continue aí inspirando nós ainda, né, que estamos no grupo, e as novas gerações dentro da área de Química Analítica, né? Que o senhor já tem um grande reconhecimento, né? O senhor já é reconhecido por uma grande sumidade na área, isso é muito importante, né? E que o senhor continue aí na batalha do dia a dia aí, com essa garra que o senhor tem e com essa vontade de ser pesquisador que eu sei que o senhor tem. Então, um grande abraço e tudo de bom, feliz aniversário novamente. Abração. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Comissão de Cultura e Extensão por ter me convidado para dizer algumas palavras em homenagem ao professor Fernando Lanças, nesses seus 70 anos. Eu fui aluna de doutorado do professor de 1995 a 2000 e nessa época, estando em seu laboratório, tenho algumas lembranças que sempre me vêm à mente, mas uma que mais me marcou foi participar da comissão organizadora do 7º Colacro, Congresso Latino-Americano de Cromatografia, em 1998 em Águas de São Pedro. Foi uma experiência maravilhosa, que me marcou para a vida toda. E de lá para cá já se passaram 20 anos. Então eu só tenho a agradecer a experiência e também desejar ao senhor um feliz aniversário nesses 70 anos e aproveitar para desejar também um Feliz Natal e um grande abraço. Agora eu vou repassar as palavras do Dr. Flávio Leite. Professor Dr. Fernando Mauro Lanças, ter pessoas dedicadas em atividades não vistas pela população é merecer reconhecimento eterno. Uma população se beneficia de forma despreocupada com o que a cerca. Roupas, construções, equipamentos eletrônicos, medicamentos, educação, alimentos, água, local por onde caminha, enfim, toda essa segurança, ela só existe se houve e há pessoas como você, professor Fernando Mauro Lanças. Ter encontrado em meu caminho o professor Lanças e ter absorvido parte de seu conhecimento me somou para evoluir profissionalmente. O tempo é implacável e os rumos da vida são distintos.
Jamais deixei e deixarei de reconhecer a oportunidade de me receber como orientado, de tê-lo como amigo e orientador na pós-graduação. Flávio Leite. Professor Lanças, parabéns, muitas felicidades, que Deus continue iluminando o seu caminho e parabéns por todos esses anos dedicados ao ensino e à pesquisa do IQISC. Agora as palavras da professora doutora Maria Eugênia Queiroz. Caro professor Lanças, neste dia festivo eu gostaria de parabenizá-lo não somente pelo aniversário, mas também pelo grande mestre que tu és. Expresso minha gratidão por compartilhar comigo os seus ensinamentos desde o mestrado, no final da década de 90 até os dias de hoje. Foram muitos projetos, artigos, cursos e eventos científicos que realizamos e compartilhamos nossas ideias. Além dos ensinamentos científicos, aprendi algo precioso com você. Aprendi a agir. Agir. Eis a inteligência verdadeira. Serei o que quiser, mas tenho que querer o que for. O êxito está em ter êxito e não em ter condições de êxito. Condições de palácio tem qualquer terra larga. Mas onde estará o palácio se não o fizerem ali? Livro de Desassossego, de Fernando Pessoa. Com carinho, um grande abraço. Maria Eugênia. Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Nelson Roberto Antoniossi Filho e para aqueles que me conhecem, para os amigos do IQISC, eu sou um matão. É um prazer muito grande poder falar desse que é meu pai científico, né? Professor Fernando Mauro Lanças. Professor Fernando é um exemplo de professor produtivo, de pessoa inovadora, uma pessoa extremamente simpática, carismática, uma pessoa que realmente eu trato como um pai científico que o é. E ele sabe disso porque todo dia dos pais eu mando para ele uma mensagem agradecendo os ensinamentos que ele me passou durante a pós-graduação e também durante a graduação, quando ele foi meu professor, né? E eu quero dizer que trabalhar com o professor Fernando foi uma coisa maravilhosa. Ele é um exemplo de ensinamento, ele é um exemplo de pessoa que transmite coisas úteis, importantes, de valores para a gente. Além do conhecimento maravilhoso que ele tem na área da analítica, né? Ele também transmite para a gente conhecimentos de empreendedorismo, de gestão. Então o professor Fernando realmente é uma referência naquilo que faz. E com relação a ensinamentos, o professor Fernando me ensinou muito, né? E continua ensinando até hoje, né? E uma das coisas que ele me ensinou é uma historinha que eu quero contar aqui, que eu não sei se ele se recorda dela mais, mas foi o meu primeiro contato na tentativa de ser aluno de pós-graduação do professor Fernando. Quando eu busquei o professor Fernando para me orientar, eu cheguei até o laboratório Croma, né? Na sua versão antiga, né? Na sua versão 1990, e eu cheguei e fiquei esperando o professor Fernando chegar. Eu cheguei por volta de umas 8 da manhã. Aí a secretária à época, a Odete, né? Ela me recebeu, né? Bem calmamente, né? O que você está fazendo aqui? O que você quer aqui? E a Odete me pediu para esperar porque o professor estava chegando, né? E eu disse, eu gostaria de trabalhar com a orientação do professor Fernando na pós-graduação e gostaria que ele me recebesse para poder conversar, né? Ela falou, pode deixar, que eu irei avisá-lo e quando ele puder, ele te atende. E eu fiquei esperando. O professor Fernando chegou, me cumprimentou na chegada, eu disse a ele que gostaria de conversar com ele, né? Ele me pediu para aguardar e entrou até o laboratório. Chegou o horário do almoço, o professor Fernando Lanças ainda não havia me atendido. E aí ele saiu, foi almoçar, se despediu, falou, daqui a pouco eu volto. E eu fui almoçar também. No retorno, eu retornei um pouco antes, não, 15 para as 2 mais ou menos eu estava esperando. Por volta de umas 2 horas o professor Fernando entrou, me cumprimentou antes e foi para a sala dele, e eu esperando. Chega às 6 horas da tarde, o professor Fernando ainda não havia me atendido, a Odete saiu, né, estava indo embora. Eu falei, Odete, acho que o professor Fernando esqueceu de mim, né? Ela falou, peraí que eu vou avisar ele que você está aqui ainda. E foi avisar o professor Fernando. E aí o professor Fernando pediu para eu entrar na sala dele para poder conversar. E quando eu adentrei a sala, né, eu falei, então, professor Fernando, eu fui admitido no programa de pós-graduação, né, e gostaria de atuar sobre sua supervisão, sobre sua orientação. O professor Fernando falou assim para mim, e aí que vem o aprendizado, né, o aprendizado que eu uso até hoje com os meus alunos. Bom,
Ele me disse assim, inteligência, eu sei que você tem porque você foi um bom aluno na minha disciplina. Paciência, eu acabei de ver que você tem porque você não reclamou de ter que ficar esperando o dia todo aí para ser atendido. Então, isso são coisas muito importantes. Paciência, na palavra, a ciência está dentro da palavra paciência. É muito importante ter paciência para se fazer ciência, né? E o professor Fernando é um exemplo de paciência, né? Pelo menos teve muito comigo, né, professor? Então, realmente já foi um aprendizado logo de cara, né? E a hora que eu cheguei, ele já tinha um papel com uns 10 temas de pesquisa já escritos, definidos, para eu escolher um deles, né? E eu olhei assim, eu falei, nossa, professor, são 10 temas e cada um mais distinto que o outro, né? O que também me foi um aprendizado, porque hoje eu não trabalho com uma coisa só, eu trabalho com uma diversidade de coisas em química, né? E outras áreas também. E isso já, eu tive essa noção já no meu primeiro contato com ele, né? Tinha 10 opções de trabalhos ali, todas muito distintas, em áreas bastante distintas entre elas. E eu falei, nossa, que maravilha, né? Esse homem é um gênio, porque ele consegue fazer coisas em áreas muito diferentes, né? Coisas muito relevantes, né? E isso já foi um aprendizado também. E aí eu olhei assim para aqueles 10 temas e falei, professor, eu acho que são muitos temas, eu posso levar esse papel, pensar um pouco e depois trazer uma resposta para o senhor logo em seguida? Ele olhou para mim e falou assim, prudência, mais uma coisa importante para se fazer ciência. Pode ir, você está admitido, escolha o que você quiser fazer e a gente vai trabalhar nisso. Então, é um conjunto de experiências, um conjunto de aprendizado diário com o professor Fernando. Então, professor Fernando, um beijo no coração, parabéns por esses 70 anos, que daqui a mais 30 anos a gente esteja de novo gravando um vídeo desse, relembrando histórias como essa. Parabéns ao IQISC principalmente o Emanuel, né, Maria Olímpia, né, que me contataram. Parabéns pela atitude de homenagear esse pesquisador maravilhoso, essa pessoa sensacional, que é o professor Fernando Lanças. Um beijo a todos. E, professor Fernando, aquela mensagem que não pode faltar nos nossos contatos, que depois o senhor explica para o senhor aí, tá? Para o pessoal aí o que significa, tá? Prego! Grande beijo a todos! Oi, professor. Já faz pouco tempo que eu te conheço, mas eu já tenho grande admiração pelo senhor. Então, nesse dia, eu quero te desejar os parabéns, né? Muitas felicidades, muito sucesso, que o senhor continue sempre sendo essa pessoa que você é, sempre muito acolhedor como orientador, sempre muito presente, disponível. Eu agradeço imensamente por tudo que o senhor sempre está disposto a fazer. Olá a todos. Hoje eu gostaria de registrar, de fazer essa pequena, singela homenagem direcionada a você, professor Lanças. Quem eu gosto, sempre gosto de chamar carinhosamente apenas por professor. Essas poucas palavras que eu tentei organizar aqui um pouquinho, eu fiquei rememorando o tempo que eu te conheço, para buscar aquilo que mais marcou e que eu pudesse destacar. Eu lembro que eu te conheci há mais ou menos 20 anos, numa conferência da área de toxicologia lá em Porto Alegre. Inclusive, aos que foram impactados pela sua longa carreira, comparativamente, posso até dizer que é pouco tempo, né? Relativamente é pouco tempo. E sem dúvida eu poderia pensar em destacar o seu papel para mim como um tutor, uma vez que foi orientador do meu mestrado, que depois virou um doutorado, e também tirando um curto período em que eu estive fora da USP, de alguma forma a gente tem trabalhado em proximidade ao longo de todo esse tempo, né? Porém, o que mais me marca como observação para destacar nesse período todo é essa paixão que eu vejo que você tem, que você emprega no trabalho que você realiza. Para mim é até bastante óbvio, é evidente, inclusive, que você é um apaixonado e dedicado ao seu trabalho. Do contrário, lógico, não teria esses mais de 40 anos de contribuição em excelência, né, reconhecido pela Universidade de São Paulo.
pela USP. Ainda nesse semestre, para colocar alguma coisa mais recente, usando dos formatos remoto de ensino, nós tivemos contato com uma mesma turma de alunos da pós-graduação, 2 turmas na verdade. E o que esses alunos mais destacam também, o mesmo que eu vejo, é essa paixão e dedicação, né? Então eu observo isso ao longo de todo esse tempo e os alunos, num contato mais curto, também ficam com essa mesma impressão. E sem dúvida foi isso que resultou, lógico, nessa carreira de tanto sucesso. Pensando para mim mais no pessoal, o que eu mais gosto de desfrutar desse nosso contato é o aprendizado que eu tenho das nossas conversas. Eu, assim, me encanto e aprendo muito da ponderação com que você trata os diversos assuntos, a abrangência dos seus conhecimentos e principalmente a generosidade que você tem de compartilhar a boa vontade, a energia, de compartilhar tudo isso comigo. E interessante que quanto mais o tempo passa, mais eu aprecio e aproveito desses momentos junto com você. Então eu espero que esse período de distanciamento físico que está sendo provocado pela pandemia, ele possa ser superado em breve, tão logo quanto possível. E assim eu desejo que você tenha muita saúde para que a gente possa compartilhar longamente dessa amizade. Não poderia deixar de desejar muitas felicidades por esse momento de celebração e que você continue com essa brilhante carreira de tantas realizações, continue com essas realizações por muitos anos. Então, um grande abraço e agradeço a oportunidade de registrar essa singela homenagem para você, professor Lanças.